Sempre quando você vai fazer uma apresentação, tem aquela galera que tá interessada em participar e tem aquele que fica só olhando e esse negócio aí é fingimento. Mas tem uns que até que fica quietinho na dele, fica só olhando, não acredita, mas fica na dele. Mas quando chega aquele cara e quer te desafiar, e aí, Ale? Você aceita o desafio, não aceita o desafio? Como é que você... Ó, então vamos lá. Você tá falando de street, certo? Certo. Tá. Porque palco é outra coisa. Mas quando a gente tá falando de street, que é o espaço mais democrático que existe, que o direito de ir e vir tá garantido a todo mundo que tá ali, né? Que ninguém pode ser impedido de estar ou ser obrigado a não estar. Quando você chega e tem um desafio explícito, é mais fácil e mais coerente você recusar se o seu objetivo é fazer a galera participar e se divertir. Agora, pode ser que, eventualmente, você também queira se desafiar e ver, vamos ver como é que é essa história de encarar um desafio. Porque quando a gente está falando de rua, Brunão, tudo pode, tudo vale, né? Isso eu descobri logo no começo do street, assim, quando a gente estava mais inexperiente, que estava mais inseguro em relação às coisas, cara, era maravilhoso, porque estava eu e uma pessoa só, muitas vezes, né? Não tinha plateia, não tinha nada, estava só eu e a pessoa que estava querendo passar pela experiência. Podia dar muito errado, mas muito errado. Sabe o que ia acontecer? Ia ficar entre eu e a pessoa. Eu nunca mais ia ver a pessoa. Aquela pessoa não conhece nenhum amigo, nenhuma amiga minha, não ia fazer fofoca para ninguém, então tá tudo bem. Então esse espaço da experiência, esse espaço de poder errar é a rua, né? Então, o que você quer? Você quer eficiência, você vai abandonar o desafio de quem te confronta e você vai para pegar quem está mais suscetível, quem está mais afim. Ou você também pode se impor o desafio. E eu te falo isso por quê? Porque uma vez aconteceu uma coisa muito, muito divertida. Eu aceitei um desafio sem saber. O cara entrou na roda, era roda, naquela vez foi roda mesmo. O cara entrou, viu, jogou bola com o Neymar, ele empurrou nas minhas costas porque a Avenida Paulista estava inundando de água, fez o diabo, cara. Aí quando acabou a sessão, o meu filho estava nesse dia na roda. E ele virou e falou para mim, pai, sabe aquele cara que jogou bola com o Neymar? Sei. Então, ele estava atrás de mim, ele não sabia que eu sou seu filho. E ele virou para a mulher dele e falou para ela, duvido esse cara me hipnotizar, quer ver? E eu não soube desse desafio. Esse desafio ficou só para ele. Eu só soube depois que o desafio tinha sido feito. Então eu falei, olha só, até sobre um desafio a gente pode atuar de alguma forma. Uma resposta longa, talvez para algo que pudesse ser mais rápido, mas eu acho que abrange bem aí a sua pergunta. Top demais. É um laboratório, né? A rua é o espaço... A rua é um laboratório, gente. Não se levem a sério, sobretudo quando vocês estiverem na rua. É o lugar de não se levar a sério, é o lugar de não levar as pessoas a sério, no sentido de não respeitar as pessoas, mas aquilo não tem causa e consequência. Se você tiver um mínimo de ética e de elegância, como eu adoro essa palavra que o Brunão jogou no mundo da hipnose, aí se você for elegante, se você for ético, se você for cuidadoso com outra pessoa, o mais errado que acontecer, ainda assim vai ser bom para você. Não se preocupe, vai ser um aprendizado. E o que é que você acha, Ale, que impede de a galera se desafiar no street? É o que limita essa galera? O que limita é justamente isso. É uma coisa que a gente passa a vida inteira, a nossa vida, a gente é desde criancinha, no mundo que a gente vive, você não pode errar, você tem que acertar. Não existe espaço para o erro nesse mundo que a gente vive. Então, não é nem você racionalmente falar para você, não, eu posso errar. Tem uma coisa que está muito mais impregnada em você, que virou um calo, né, lá dentro de você. Você faz academia, né, Brunão? Já fez calo na mão, né? Sempre. Então você sabe como é difícil tirar calo, né? Aquilo tá lá, bicho, tá calejado na alma da pessoa. Então, ela não quer errar, ela não pode errar. Ela vai ter que realmente confrontar isso. Então, o que eu sugiro, se você está com esse medo, tem alguém do seu lado, alguém em quem você confia, companheiro também de atividade, uma pessoa amiga, uma pessoa querida sua. Isso vai te tranquilizar muito nesse aspecto. Alguém com quem você possa trocar. Porque também, se você fizer a coisa e não tiver com quem trocar depois, você não vai saber como você pode melhorar em relação ao eventual erro que você tenha feito. Perfeito. Então, não é medo de fazer hipnose em público, é medo de falhar em público. É medo de falhar em público, é medo de falhar. E isso a gente falou aqui do street. Aí agora a gente vai para outra realidade que agora é em palco. Uma hipnose de palco. E aí? Bora. Aí é outra realidade, né? Quando a gente está falando de hipnose de palco, a gente tem um pressuposto que é as pessoas foram lá para assistir. Né? Então, já existe uma expectativa, sobretudo nesta nossa sociedade em que eu paguei, eu quero ser
contemplado, né? É quase como se quando a gente paga, a gente tem o direito de ser a única pessoa a ser contemplada por aquele serviço, né? É aquele meme, né? Tô pagando. Eu tô pagando, exatamente isso. Então, vamos lá. Algo vai ter que acontecer aqui hoje. Já é a primeira diferença em relação ao street, né? O cara tava lá, chegou, passou, não tava esperando nada, como fala meu filho, né? Ou não, você já tem, não é? Pode ir pra humilhação agora. Então é mais ou menos isso. Mas a gente tá falando do palco, né? Não tem. Não tem, não. Ali é sim, ali tem que ser sim. Não tem que nada, né? Mas assim, é o que se espera que seja um sim, um grande sim, um enorme sucesso. Então quando a gente fala disso, a gente que está no palco, assume também essa responsabilidade. E aí, inclusive, foi uma coisa que a gente conversou, né? Inclusive para aquela aula que eu fiz para você, para o seu curso, né? Quando você fala das questões de segurança, tudo, por que tem todas aquelas questões de segurança que eu tratei lá no curso de primeiros socorros seus, Bruno? Porque você é o responsável. As pessoas, é como se você convida alguém para vir na sua casa, né? A pessoa não tem obrigação de saber que aquela tomada dá choque. É você que tem que saber que aquela tomada dá choque. Fala, ó, tá tudo bem aqui, você senta aqui, mas não toca naquela tomada porque ela dá choque. Então, se você não avisar a pessoa a tocar e tomar um choque, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Você sei lá, essa casa meio bagunçada, né? Não pode abrir aquela torneira ali porque você não dá mais para fechar. É você que tem que avisar a pessoa. Então, é melhor que você não tenha uma casa precária, mas entendo, você vai ter que cuidar para que as pessoas estejam o melhor possível, para que você não crie nenhum constrangimento. Como é que você faz essa analogia quando você está no palco? Considera que qualquer pessoa que está ali nunca foi para aquele lugar. Ela está chegando ali a primeira vez. E cada pessoa, cada vez mais, tem uma forma de se comportar diferente quando está num ambiente público. Esta pessoa que, na aparência, é um sabotador, muitas vezes, intimamente, acha que está contribuindo com aquela função. Acha que está ajudando aquele espetáculo ser mais legal. Acredite se quiser. Você consegue confiar nisso que eu estou te falando? Isso, você acha que é capaz de fazer sentido para você? Sim, faz sentido, principalmente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes eu chego num local, né, e a galera já me conhece, sabe que eu faço hipnose e tal. Aí o cara, ele quer me ajudar e diz assim, Bruno, tu vai hipnotizar esse cara aqui? E ele chega pro cara e diz assim, eu duvido tu não ser hipnotizado pro Bruno, tu vai ver, ele vai fazer tudo contigo aí, ele vai fazer tudo, porque esse cara é foda. Aí então, na mente dele, ele tá tentando me ajudar, só que o cara, peraí, ele vai fazer tudo comigo aqui, vai me hipnotizar contra a minha vontade, então... Mas é exatamente esse exemplo. Eu vou te contar um outro exemplo de gente querendo ajudar, e mais uma vez eu vou citar meu filho aqui, porque quando ele era pequeno, eu tava fazendo espetáculo de rua, e aí eu fazia uma piada no espetáculo. Eu perguntava pro público, o que é que cai em pé e corre deitado? Qual que é a resposta, Bruno? Chuva? Não, é uma minhoca de paraquedas, rapaz. Aí o que aconteceu? Depois de muitas vezes de ver o espetáculo, quando eu perguntava no meio do espetáculo pro público o que cai em pé e corre deitado, meu filho gritava lá no meio, uma minhoca de paraquedas, uma minhoca de paraquedas. Eu queria matar a criatura, bicho. Aí eu catei o moleque no final. Aí eu pensei, não é que ele não tem essa maldade de querer me sacanear. Aí eu falei, por que você tá falando a resposta ali? Eu falei assim, porque eu quero te ajudar, pai. Eu falei assim, não, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Se você fala, as outras pessoas que não sabiam dessa resposta não vão ter a mesma surpresa que você teve quando você viu a primeira vez. Ele, é? É, beleza. Próximo espetáculo, eu vou lá e pergunto, e aí, gente, o que é que cai em pé e corre deitado? Aí ele gritando lá no meio, é a chuva, é a chuva, é a chuva. Ou seja, ele passou a ajudar. Ele entendeu o que era ajudar e começou a ajudar a partir daquele momento. Então, é um pouco isso. A gente, então, pensando no procedimento de como se comportar, vamos direto para a questão. A questão é, recebemos sabotadores. A gente falou de um pouco de rua, falou um pouco aí de chegada no teatro, né? E a questão que você me chamou para cá é para conversar dos sabotadores. Eu não tenho como abranger todas as possibilidades, mas eu tenho um pouco como estabelecer um protocolo interno de como lidar com eles, né? E basicamente dê sempre, em primeiro lugar, primeira regra, dê o benefício da dúvida. Dê a possibilidade de que essa pessoa não está querendo te sacanear, que ela está querendo participar do espetáculo, ok? Segunda regra, e aí tirado da arte da guerra lá, do Sun Tzu, que é, faça-se menos do que você de fato é. Você não precisa impor a sua autoridade nem entrar em confronto com a pessoa, né? Assuma uma
uma intencional humildade naquele momento, que você quebra a perna da pessoa, que você mais ou menos desmonta, é um caminho, né? Você tem um caminho para desmontar a pessoa. É tipo assim, rapaz, você tem razão mesmo, olha só, o que quer que seja, né? Pois não é, entendeu? E acolhe o que a pessoa quiser. Porque o que ela quer, justamente, se ela veio para brigar, ela quer confronto. Se você confrontar, você está fortalecendo o confronto que ela está te propondo. Se você acolher, você está eliminando aquele confronto. Alguma das possibilidades, você pode perguntar, não entendi o que você está dizendo, meu querido, você pode me explicar? Né? Porque daí, tipo assim, a pessoa tá passando uma gracinha, você fala, não entendi, desculpa, me explica, era uma piada, é o quê? Mas com o máximo de sinceridade, não sendo irônico, né? Porque se você for irônico, você tá dando a chance de ele fortalecer no confronto. Outra possibilidade, Brunão, e aí depende de você ter a sensibilidade de perceber que isso é possível, eu falo assim, pois é, rapaz, você tá mandando muito bem, vamos trocar? Você não quer vir para cá, eu vou para aí, porque para mim vai ser mais confortável ficar onde você tá do que aqui onde eu tô, não tenho problema nenhum. Essa é uma excelente resposta. Você assume aqui e depois eu até racho o cachê com você, você não precisa nem fazer tudo, a gente pode dividir, você faz um pedaço, eu faço outro pedaço, pode ser? Propõe, porque se o cara tá querendo brilhar tanto, oferece o palco para ele. Boa. Por que não? Né? Isso é mais uma possibilidade. Outra possibilidade, vamos lá. E aí, quando não tiver mais alternativa, falar assim, você está me achando bobo, né? Assim, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que eu estou recebendo para isso. Aí você termina, mas aí você vai ter que bancar. Se você mandar uma dessa, você vai ter que bancar. Tem mais uma meia dúzia de respostinha dessa, num determinado momento. Eu falo assim, quando eu falo no meu espetáculo, né, que tem o Hipnose, que o Bruno citou, e tem o Já Imaginou, que é um espetáculo de hipnose e mentalismo que eu faço sozinho. Quer dizer, eu faço sozinho. Eu sou o único intérprete em cena, porque a gente não faz hipnose sozinho, a gente tem os nossos coadjuvantes ali, na verdade, os grandes protagonistas, que são as pessoas do público. Mas eu faço uma brincadeira com o público, que eu pergunto para o público, em primeiro lugar, o que é magia? E aí eu vou fazer toda coisa como anda com você. O que é magia para você, Brunão? E aí eu dou a seguinte frase para as pessoas, que para mim, magia é tudo que você gostaria que fosse. Truque é tudo aquilo que você sabe que é. E aí eu faço algumas coisas de cartas e mentalismo e falo, gente, vocês sabem que isso aqui, se você quiser parar e olhar como truque, você vai olhar como truque. Mas se por um segundo você olhar para isso e perceber a magia que isso carrega, já valeu. Afinal de contas, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E é essa a pergunta que eu faço no final. Se você quer ter razão ou se você quer ser feliz. Os dois juntos, não sei se sempre dá. É difícil os dois juntos, né? Ter razão e ser feliz junto é difícil. É sempre dar para o público. Você pode escolher buscar o truque por trás da mágica. Né? Isso é parte do meu texto no espetáculo. Você tem todo o direito. Você vai se desafiar. Você fala, não, eu vou ficar olhando, eu vou descobrir o truque, eu vou não sei o quê. Tudo bem. Eu garanto para você que é truque. Eu já te falei que é truque. Agora que você sabe que é truque, relaxa e curte a magia, né? Os tipos de apresentações que eu faço aqui é um pouco diferente da hipnose de palco, porque hipnose de bar é diferente de hipnose de palco no sentido que quem vai para um palco tem a questão dos ingressos e você sabe que você está indo para assistir hipnose de palco ou mentalismo. Você sabe que está indo para isso. Só que lá no bar, não. Eu tenho um espaçozinho lá que eu vou fazer minha apresentação. E a maior parte da galera tá o quê? Tá bebendo, jogando sinuca, fazendo qualquer outra coisa. Aí, em um momento, o contratante chega e diz, gente, vai ter aqui uma apresentação e tal. Os caras nem sabem o que é que vai rolar. Aí senta lá a bagaceira na frente, né? Como aconteceu, eu peguei um baralho, eu digo, vou fazer uma apresentação aqui pra você, fui fazendo o contexto. Aí o cara, ele fez, você pode embaralhar de novo aí, por favor? Aí eu digo, você quer embaralhar? Aí dei pra ele embaralhar, ele fez, pronto. Aí quando eu dava um passo, o cara disse assim, você pode embaralhar mais um pouco agora, já que você fez isso aí. Então assim, nitidamente, era um cara que, não era aquele cara que tava querendo me ajudar, era aquele cara sacana mesmo, que disse assim, mostra aí suas mãos aí pra ver se você não tá fazendo um break aí. Ou seja, ele usava até o nome de quem entende das técnicas, entendeu? Tá beleza. Você pode fazer. Então, assim, eu disse, bicho, eu vou ter problema com esse cara. Ou eu coloco ele no lugar dele, ou esse cara vai perturbar o show todo. Então, assim,
Pra esse tipo de pessoas ali, que você nitidamente sabe que o cara quer fuder com tua apresentação, o que é que você faria? Diz aí. E eu já fui radical algumas vezes nesses aspectos. Primeiro, assim para você, mano, porque você se colocar nessa situação que você se coloca de fazer o que você faz em bar, para mim, ela traz o que é mais complicado da rua e o que é mais complicado do palco. O bar é o purgatório do artista. Na minha cabeça é o purgatório, porque você é o último que fala, o primeiro que apanha, né? Enfim, é o que você falou, as pessoas não estão lá para te ver. A sua necessidade de pedir licença para chegar, né? O ritual de chegada é muito mais complexo num bar do que num teatro. É que nem. Você sabe como é que funciona domador de circo? De jaula de leão e tigre? É uma coisa que as pessoas não sabem, mas quando você vir, vai ser mais difícil porque tem cada vez menos, tem sido proibido, mas quando a gente tinha com frequência os domadores de circo, as pessoas não percebiam uma coisa que sempre acontecia. O domador sempre entrava primeiro na jaula. É exatamente isso. O domador entrava primeiro na jaula, porque quando os animais entravam, eles falavam, opa, esse aí é o dono do território. Quando você chega num bar, Brunão, você já não é o dono do território. Os caras já estão lá instalados, as pessoas já estão lá donas daquele território. Então você é o invasor. Então, a chegada, quando você vai se apresentar num bar, é completamente diferente de um teatro. Porque quando as pessoas vão para o teatro e sentam, primeiro, a posição que elas sentam no teatro elas estão numa cadeira, sentadas, no escuro, né, sem muita mobilidade. Você, o artista, está num palco completamente iluminado e na maioria das vezes com mobilidade de movimentação e muitas vezes num nível acima das pessoas da plateia. Só essa relação de Gestalt aí já te dá uma autoridade que é sem tamanho. Então você já começa dando um 7-1. No bar é o contrário, você começa tomando 7-1, você já sai de 7-1 ao contrário. Eu vou te falar uma que você tem que bancar para falar. Quando a pessoa fala assim, velho, eu vou te dizer uma coisa, você tá vendo que tem outras pessoas aqui? Eu adoraria, em algum momento, fazer o show só para você, mas eu queria que você me desse o direito de fazer para as outras pessoas também. E se a cada vez que eu avançar, você me obrigar a dar atenção só para você, né, eu acho sacanagem com o resto do pessoal que está aqui. Então, isso é assim, uma forma de elaborar. Né? Existem muitas formas de falar essa mesma coisa que eu acabei de falar. Mas é basicamente falar assim, cara, não foi só você que pagou para estar aqui, as outras pessoas também pagaram para estar aqui. Se você me der licença, eu quero fazer para elas também e não só para você. Pode ser? Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar dessa forma, né? Senão o negócio eu já tive que me posicionar dessa forma. Eu já tive que fazer isso. Como é que foi a situação aí? Tu lembra? Na verdade, era criança em espetáculo infantil, com a mãe do lado achando uma maravilha a criança fazer uma putazona. E eu não falei só com a criança, eu falei com a criança e com a mãe. Eu falei assim, olha, exatamente isso, olha, eu adoraria poder fazer espetáculo só para vocês, mas eu acho que as outras pessoas também têm direito de desfrutar do espetáculo. E se você ficar me chamando a atenção o tempo, se vocês me chamarem a atenção o tempo todo, eu não vou poder fazer para todo mundo. Vamos compartilhar um pouco esse momento, né? De uma maneira um pouco mais doce, né? E cínica, para que a mãe percebesse o que estava acontecendo e para que a criança não se sentisse oprimida, para que também não gerasse um constrangimento no resto da plateia. Porque se você entrar numa situação que pode gerar algum constrangimento, isso contamina o resto do público. E aí você perde o rapport com o resto do público também, através de uma pessoa que você queria mais é que abrisse um buraco e ela desaparecesse no chão, mas isso não vai acontecer. E sem falar que o efeito dominó, né, acaba ficando frequente ali, porque se você faz com a pessoa, não deu certo com a primeira, não deu certo com a segunda, aí vai um dominó, não dá certo com ninguém mais. Então eu acho que, assim, a primeira experiência que eu tive no bar foi pesada. É pesado. Né, assim, até porque eu não sabia como é que ia ser a dinâmica, eu sou um cara, como você disse, né, eu me permito me desafiar. Aí na primeira eu identifiquei onde é que ocorreu os maiores problemas, né, tipo questão de som, eu tinha que resolver tudo ali, de soltar o som, a música na hora certa, ficar de olho no celular, ficar de olho no celular que tava filmando, eu tinha que ficar de olho em tudo, então, assim, foi bastante complicado para mim. Na segunda vez, já foi melhor. Na terceira, aí eu já estava dominando o ambiente, porque eu já sabia como lidar com a galera, né?
Mas, como você diz, né? Tipo assim, quanto mais a gente caleja, né? A gente cria esses calos aqui, Opa. a gente vai aprendendo, né? A gente, pô, isso aqui não deu certo. Então, vou cuidar disso daqui para não repetir o mesmo erro. Na próxima eu faço e aí a gente vai acabar tendo mais acerto do que erros, né? Os nossos acertos, eles confirmam as nossas previsões. Mas os nossos erros são os que fazem a gente melhorar e ter mais acertos na próxima vez. O que eu posso te dizer que me salvou muito foi o mentalismo nas apresentações de hipnose. Por quê? Um monte de cara nitidamente não engajado que tava ali fumando, bebendo, escutando o som, jogando, tinha uma sinuca no meio do lado do espetáculo. A galera, bora jogar aqui, não sei o quê. Aí eu disse, cara, como é que eu vou chamar a atenção dessa galera? Se eu for falar de hipnose aqui, a galera não vai nem dar atenção. Quando eu fiz o do Toque Fantasma, né, que eu cheguei e coloquei assim, ó, vem cá, qual de vocês aí não tá acreditando? Aí os caras, eu já fui, não, tô no desafio mesmo. Qual de vocês aí é o que é mais cético aí, que não acredita? Eu digo, vem cá, vocês dois. Aí eu já chamei a atenção da galera, porque eu disse, eita, pô, bicho, o que é que vai rolar aqui? Rolou um desafio. Eu disse, ó, vocês vão fechar os olhos, a única coisa que eu peço é que vocês não me sabotem. E eu faço a primeira de olhos fechados, aquela tocando realmente nas pessoas, porque o cara, eu disse assim, você sentiu esse toque? E todo mundo viu que eu toquei assim no cara. E o cara, não, eu senti não. Eu digo, sentiu não? Gente, esse cara tá com um problema de sensibilidade. Aí a galera começava a rir. Eu digo, peraí, você sentiu o toque ou não senti? Senti. Então eu disse, ó, vocês estão vendo que nitidamente ele tá querendo me sabotar, né? Agora quem é que quer vir aqui sem querer sabotar, que queira passar pela experiência? Aí na hora que eu fiz o do toque, eu tocava em um e outro levantava a mão, aí, eita, pô, velho. Pronto, ganhei a galera. Então eu percebi que o mentalismo entrou aí como uma ferramenta muito poderosa de você captar a atenção para poder fazer o resto. E aí, para você, o mentalismo quando entrou na tua vida, ela serviu como uma carta na manga? Como é que você enxerga o mentalismo? Brunão, eu só consigo fazer o espetáculo de hipnose por causa do mentalismo. Eu só consigo fazer com o engajamento que tem a hipnose no meu espetáculo graças a Bruno Oliveira. Não fosse esta pessoa com quem eu desfruto essa gravação aqui agora, o meu espetáculo era muito inferior ao que é hoje. Ele seria muito inferior ao que ele é hoje. Porque o mentalismo, ele contempla várias camadas, né? O mentalismo, ele impressiona, ele diverte as pessoas e, ao mesmo tempo, o bônus é que ele vai gerando autoridade, né? A ponto de que teve uma vez, Bruno, que eu passei a mão, né? Eu passei do ponto. As pessoas ficaram tão impressionadas com o mentalismo que elas travaram para a hipnose. Foi super difícil fazer a hipnose. Foi super difícil, porque elas estavam achando que eu era o Harry Potter encarnado. Acontece. Muito louco, cara. Muito louco. Também foi um aprendizado, viu? Também foi um aprendizado. Para saber dosar, né, também? Dosar, cara, tem que dosar. Tem que saber para quem você tá fazendo, né? Eu tava no interior de São Paulo, uma cidade super religiosa, as pessoas super crentes, crédulas, né? Nem crente de igreja, crédulas, assim, acreditam em todas as coisas. E não importa que eu falasse para elas, gente, isso aqui é truque. Porque eu falo mesmo, toda apresentação eu falo, isso aqui é truque, isso aqui é truque, isso aqui é truque. O que não é truque é a hipnose daqui a pouco. É essa que é a parte que é legal, né? Isso aqui eu tô só aquecendo. Beleza? Isso aqui não... Esquece o mentalismo aqui. Vamos para a parte legal que é a hipnose. Não mesmo tem assim, jeito. A galera... Mesmo assim, nesse dia, a galera fez um silêncio, assim, sabe aquele silêncio ensurdecedor? Não dava para ouvir um suspiro na plateia. Já foi chamado de bruxo, de... Não foi, isso não chegou a acontecer, mas teve gente que ficou impressionada mesmo. Isso comigo acontece direto, viu? E você mandou um vídeo uma vez pra mim, que o pessoal tava filmando lá das mesas, e o legal é o comentário da galera, né? Caralho! Meu irmão, como é que pode o negócio? É combinado, não tem condição, não. Se eu me divirto, você se diverte. Se você se diverte, eu também me divirto. Estamos nos divertindo, sabe, ao mesmo tempo aqui. Então, porque acho que é uma coisa do trabalho de rua, sabe, Bruno? Eu trabalho há muitos anos com teatro de rua e o pensamento sobre o trabalho de rua me coloca no lugar de entender que não sou eu que estou levando alguma coisa, né? É exatamente aquela imagem que eu falei do domador na jaula. Eu sempre vou ser o domador que chega na jaula depois.
Só faça um efeito se você tiver certeza absoluta que você está nas condições ideais para poder executar. Tem alguns efeitos que você precisa de um ambiente minimamente controlado para poder fazer, e o público que esteja bem amistoso, engajado e tal. Porque, por exemplo, como no caso que eu percebi que eu tinha um sabotador que queria manipular todos os passos que eu estava realizando, então eu fiz os que eu tinha certeza que ninguém ia descobrir. Aqueles que dava para ter uma noção de como era feito, eu não fiz. Então, assim, meu repertório começava a mudar, né? Tem um repertório que você diz assim, esse aqui é meu principal. E tem um repertório reserva. Então, a dica é essa, se prepare. Se prepare, porque se acontecer algo inusitado, você vai saber lidar com a situação. E aí, Ale? Assim, eu vou variar em cima do tema do Bruno, assim. Vou insistir. Sobretudo com a questão de hipnose, você quer se colocar à prova, se coloca num ambiente que esteja controlado e que seja seguro para você, né? Então, seguro no sentido de que você não está devendo nada para ninguém. Vai fazer na rua, vai testar na rua. Ou seja, teste na rua, não teste no palco, né? Teste na rua, mas não teste no palco. Não teste no palco, né? Mas eu não posso improvisar? Improvisar é um recurso, não é a primeira ferramenta. A improvisação, ela tem que ser um recurso para você não deixar a peteca cair, mas ela não é, eu chego, eu deixo rolar. Tudo bem, você pode deixar rolar e pode ser maravilhoso, mas também pode ser uma porcaria, né? Eu acho que como artista, eu sempre tenho uma responsabilidade quando eu subo no palco. Se a pessoa sentou na plateia com a expectativa de que vai ter uma apresentação, se ela está esperando de mim algo, eu entregar algo para ela, eu vou lá para entregar o melhor que eu posso. Agora, por exemplo, vamos lá, se a pessoa senta na plateia e eu estou no palco e está todo mundo sabendo que, gente, hoje só se improvisa, hoje vai ser tudo improvisado, palco e plateia estão de acordo, beleza, toca o bonde, vai no improviso, vai no talento, vai na bossa e vê como é que chega no final. Mas, por princípio, quando é uma apresentação artística, eu acho que sempre você tem que estar preparado o máximo possível. Uma outra coisa que eu acho que a mais aqui, que é muito importante. Todo texto que você pretende dar no palco, ensaie antes. Mas não é só ensaia para a parede, não. Ensaia para alguém. Coloca uma pessoa na sua frente, tá? E fala todo o texto que você pretende falar no palco. Porque é completamente diferente você falar sozinho na sua cabeça, você falar em voz alta sozinho no ambiente e você falar com uma outra pessoa diante de você. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Se você tem texto formalizado para usar no palco. Acho que são as melhores coisas que eu posso falar agora, Bruno. Se você vê os vídeos do Bruno, ele sempre fala assim, não, vou fazer uma experiência psicológica com você aqui. Ele sempre começa o mentalismo com essa frase. Tô errado, Bruno? É assim mesmo, vou fazer uma experiência psicológica com você aqui. Então ele já coloca o imaginário das pessoas num lugar, ele já vai para um território. E eu falo assim, eu vou fazer uma parada com você. E quando eu termino, eu deixo muito claro, eu jogo com essa questão. E aí, isso é truque, é magia? Eu falo assim, eu garanto para você que é truque, mas fica com a magia. E são duas abordagens que elas são legítimas. Não cabe na minha boca virar para uma pessoa e falar, eu vou fazer uma experiência psicológica com você aqui. E eu não acho que caiba na boca do Bruno brincar com essa coisa do truque da magia como eu faço. Então eu acho que é muito uma coisa de uma identidade, de uma assinatura que você precisa encontrar. Aquilo que fizer mais sentido para você, que for mais orgânico para você, toca adiante. E você vai descobrir isso tentando, errando de novo. E daí quando você achou que você errou bastante, você vai errar mais umas 2, 3 vezes e aí você vai começar a achar seu caminho. E eu acho que esse é o erro da galera, né, Ale? É tipo assim, eu quero fazer o mentalismo da forma que o Ale faz. Eu quero fazer da forma que o Bruno faz. Se você tentar ser outra pessoa, vai ficar artificial. Não adianta eu tentar ser o Ale tentar ser eu. A gente segue os mesmos princípios, mas as preferências que a gente utiliza são diferentes. É isso. Sem tirar uma palavra, nem pôr nenhuma outra. É isso que você falou, Bruno. Fico muito satisfeito em saber que um fera, um gênio da arte, né, circense, um cara foda como você, né, pôde
ter algo a mais, né, com as apresentações de mentalismo, né? Porque eu já sabia que você era foda, muito, né? Bruno. Não, mano, não tem ser foda não, bicho. Tem processo, tem vida aí correndo. Não tem mais nem menos. É contexto, tudo é contexto. É onde que você tá. Você tem que fazer diferença no lugar que você tá, entendeu? Se você pegar um malabarista, tem um malabarista que joga lá 7, 8 bolinhas, não sei o quê. Mas se o cara chegar com 2 bolinhas naquele lugar que nunca viu nenhuma e falar, eu sou um malabarista, cara, e encantar as pessoas daquele lugar com 2 bolinhas, mano, tá valendo. Esse é o melhor cara que podia existir naquele lugar, porque ele foi ali, né? E o simples bem feito impressiona demais, né? Mais do que o complexo mal feito. O simples feito com o coração impressiona. Qualquer coisa que é colocado o coração no momento que você está fazendo, dificilmente não vai tocar a outra pessoa que estiver diante de você. É isso mesmo, Brunão. Ó, grande achado, irmão. Grande achado. Nunca mais abandonarei seus ensinamentos de mentalismo, meu amigo. Nunca mais, na vida. E aquela sugestão da amnésia final, né? Do show. E a da amnésia final. A da amnésia final. Sempre. Faço na rua, faço no palco. Ela no palco, ela é o que coroa todo o espetáculo. Ela é a coroação do espetáculo, é a sugestão da amnésia, Bruno. É muito legal, velho. Perfeito. Então seja genuíno pra galera que tá assistindo. Sua vida antes do mentalismo e depois do mentalismo, depois que você começou a praticar, o quanto isso melhorou tuas apresentações? Diz aí. O mais genuíno que eu posso dizer assim, me deu segurança de que... Porque eu vou te contar o episódio anterior, que o mentalismo veio para dar a solução de uma coisa que eu e Gelatina passamos foi antes da pandemia. Foi lá em 2018. Foi em 2018, 2019, eu e Gelatina passamos uma situação que eu não quero para ninguém, Brunão. A gente começou a fazer um espetáculo de hipnose num bar de um cara. Não, eu vou trazer o público. As pessoas que estavam lá eram convidadas da minha e do Gelatina. E era pouquinha gente. Cara, a gente queria morrer, bicho. Mas beleza, vamos embora, vamos fazer. Já estamos aqui para fazer, as pessoas vieram para ver. Tinha mais 2 ou 3 pessoas que estavam no bar do cara. Era um café, né? O cara tinha que fazer café, bolo, essas coisas. Bicho, ninguém... Brunão, a gente não conseguiu hipnotizar ninguém, bicho. Eu e Gelatina, a gente acho que foi um dos piores... a mão colada deu certo. Não, deu uma mão colada, deu certo, mas depois a gente não conseguiu fazer. A gente ainda estava numa fase que a gente ainda fazia Dave Elman para ter certeza, entendeu? De insegurança mesmo. Cara, a gente saiu mal daquele espetáculo. Saiu mal mesmo, assim, mal mesmo. Demorei uns dias para me recuperar. E a conversa nossa foi essa, cara, a gente podia fazer outras coisas além da hipnose, porque se a hipnose não der certo, a gente tem outras coisas que foram feitas. Quando surgiu o mentalismo, anos depois, eu falei, é isso que o Gelatina pediu lá atrás, o Bruno está trazendo agora. Porque quando começa a hipnose, eu quase falo assim, gente, já rolou um espetáculo super legal até aqui. Se ele vai continuar ou não, depende de vocês. Ele só continua se vocês quiserem que continue. Vocês curtiram o mentalismo? Sim, então. Vocês podem continuar curtindo. Ou a gente também pode ir feliz para casa com o que já aconteceu, não tem problema nenhum. Perfeito. Acaba tendo uma carta na manga, né? Total. De novo, é acumulativo, é criando autoridade, é oferecendo entretenimento para as pessoas, é impressionando elas, é um monte de coisa que acontece simultaneamente ao longo do mentalismo. Então, mano, é um mundo... O mundo se divide entre antes de mentalismo e depois do mentalismo. Na minha visão de ser, no meu estar em cena, trabalhando com hipnose, não tem mais volta a isso. E o interessante do mentalismo, apesar de ser mágica, mentalismo é mágica, mas no inconsciente coletivo, para eles não é mágica. Quando eu chego e digo assim, olha, vamos fazer uma experiência psicológica, ninguém tá achando que vai ter um truque por trás. Se eu chego e dizer assim, vamos fazer uma mágica, aí todo mundo automaticamente faz mágica, truque. Então o cara vai me enganar aqui, eu não vou saber como, mas o mentalismo, ele é genial por causa disso, né? Eu já chego e digo, olha pra cá, pensa no nome da pessoa que você mais ama na vida. E eu vou, de repente, fulano. Aí ela, caramba, como é que tu fez isso? É macumba, não tem como, né? Então, aí depois você revela, depois que ela se encantou, né? Que tem um método, que é uma apresentação, enfim. Eu não curtia mágica de maneira nenhuma. Aí quando eu vi que mentalismo também era uma mágica, só que uma mágica da mente, né? Onde todo o truque é psicológico, eu disse, cara, era isso que faltava na minha vida.
Porque É muito bacana. eu posso começar o mentalismo, depois continuar com a hipnose, eu posso fazer o contrário, quando não funcionar eu posso usar o outro, e além do mais, Ale, eu tenho uma experiência muito massa para encerrar aqui, eu tenho um aluno do curso de mentalismo que ele não sabe fazer hipnose, ele não sabe hipnose, ele não fez o curso de hipnose, e ele fez o mentalismo, e ele disse, agora fecha os olhos, imagina agora que eu tô apagando seu nome, quando você abrir os olhos, seu nome sumiu, e o cara abriu os olhos, e ele fez, Bruno, deu certo, cara, o cara esqueceu o nome. E depois eu só fiquei dando as sugestões, eu pulei tudo aquilo. Aí eu disse, bicho, a gente tem que fazer uma live falando sobre isso. Ou seja, a autoridade foi tão grande, que depois que ele fez um toque fantasma, que todo mundo, caramba, que coisa incrível. Ele disse, agora fecha os olhos. Imagina agora que seu nome está sendo apagado no quadro. Ele já foi para a sugestão direta. Quando acaba, abriu os olhos, ele não sabia mais o nome. Aí ele disse, eu fiquei com medo, né? Porque eu não sabia onde é que eu podia ir e tal. Mas aí depois o cara comprou o curso de hipnose. Ele disse, não, gostei demais. Mas foi uma coisa que foi levando a outra. Cara, que deve ter sido muito louco. Você fazer hipnose sem saber o que você está fazendo deve ser muito estranho. Deve ser muito estranho. Ou seja, gerou uma curiosidade para ele aprender hipnose. Então, é isso que eu estou falando, assim. Ele fez uma coisa que ele não tinha domínio, que ele não sabia as consequências daquilo que poderia ter acontecido. Claro, deu tudo certo, porque ele também não aprofundou nada, tá tudo bem. Importa que deu tudo certo. Eu fico imaginando, me colocando na situação de, caramba, eu não peguei esse manual, eu não sei qual é que é a próxima página. Vou falar pela terceira vez do meu filho. Ele não tá fazendo hipnose com os colegas dele, só de ver eu fazer? Só de conversar comigo, do que ele perguntou, ele entendeu qual é o princípio. Tem umas coisas que ele faz do jeito dele, sabe aquela a indução do jogo da velha que eu criei? Sei. Então, ele começou a me contar como ele fazia. Eu falei assim, cara, você tá fazendo diferente do que eu faço. Eu falei assim, tô fazendo do meu jeito. Você não falou pra fazer as coisas do meu jeito? Eu falei assim, aí me calei. E aí eu comecei a fazer umas coisas do jeito que ele faz. Ai, tá Queria te agradecer, que eu sei que teu tempo é corrido, mas... Imagina, para você sempre haverá tempo, Brunão. Você pode esquecer, meu amigo. Você sabe que eu vou falar aqui, ó, em live, pra onde for, né? Você é muito mais do que um amigo. Você é um irmão, né? Que a gente se conheceu desde lá do tempo da Oxi. Né? E até hoje a gente tá junto nessa aí. E que bom, cara. Eu aprendo muito com você, né? E fico feliz porque você já aprendeu algumas coisas comigo também. É recíproco, meu amigo. A gente troca muito. A gente troca bastante. Isso é que é o mais legal. O momento em que a gente mais aprende é quando a gente está ensinando. Então, não acho que ninguém vai estar abusando de nada. A gente não detém a sabedoria, não detém o poder. A gente detém mais informação só.